Eric Hobsbawm. 3. A Era dos Extremos. 2. A Revolução Mundial. Ao mesmo tempo, acrescentou Bukharin, acho que entramos no período de revolução que pode durar 50 anos, antes que a revolução seja finalmente vitoriosa na Europa e em todo o mundo. Arthur Ransom, Six vs. Rússia em 1919, Ransom, 1919, p. 54. Como é terrível ler o poema de Shelley, para não falar dos cantos camponeses egípcios de 3.000 anos atrás, denunciando opressão e exploração. Serão eles lidos num futuro ainda repleto de opressão e exploração, e dirão às pessoas, até naquele tempo. Bertolt Brecht, ao ler The Mask of Anarchy em 1938. Depois da Revolução Francesa, surgiu na Europa uma Revolução Russa, e isso mais uma vez ensinou ao mundo que mesmo o mais forte dos invasores pode ser repelido, assim que o destino da pátria é realmente confiado ao povo, aos humildes, aos proletários, à gente trabalhadora. Do Jornal Mural da 19ª Brigata Eusébio Giamboni, dos Partisans Italianos, 1944, Pavone, 1991, p. 406. A Revolução foi a filha da guerra no século XX, especificamente a Revolução Russa de 1917, que criou a União Soviética, transformada em superpotência pela segunda fase da Guerra dos 31 anos, porém mais geralmente a Revolução como uma constante global na história do século. A guerra sozinha não conduz necessariamente à crise, colapso e revolução dos países beligerantes. Na verdade, antes de 1914 predominava a crença contrária, pelo menos em relação a regimes estabelecidos com legitimidade tradicional. Napoleão queixava-se amargamente de que o imperador da Áustria podia sobreviver feliz a uma centena de batalhas perdidas, como o rei da Prússia sobreviverá ao desastre e à perda de metade de suas terras, enquanto ele próprio, filho da Revolução Francesa, estaria em risco após uma única derrota. Mas as tensões da guerra total do século XX sobre os estados e povos nela envolvidos foram tão esmagadoras e sem precedentes que eles se viram esticados até quase seus limites e, quase sempre, até o ponto de ruptura. Só os Estados Unidos saíram das guerras mundiais como tinham entrado, apenas um pouco mais fortes. Para todos os demais, o fim das guerras significou levantes. Parecia óbvio que o velho mundo estava condenado. A velha sociedade, a velha economia, os velhos sistemas políticos tinham, como diz o provérbio chinês, perdido o mandato do céu. A humanidade estava à espera de uma alternativa. Essa alternativa era conhecida em 1914. Os partidos socialistas, com o apoio das classes trabalhadoras em expansão de seus países, inspirados pela crença na inevitabilidade histórica de sua vitória, representavam essa alternativa na maioria dos estados da Europa. Ver a Era dos Impérios, capítulo 5. Aparentemente, só era preciso um sinal para os povos se levantarem e substituírem o capitalismo pelo socialismo, e com isso transformarem o sofrimento sem sentido da guerra mundial em alguma coisa mais positiva, as sangrentas dores e convulsões do parto de um novo mundo. A Revolução Russa, ou, mais precisamente, a Revolução Bolchevique de outubro de 1917, pretendeu dar ao mundo esse sinal. Tornou-se portanto tão fundamental para a história deste século quanto a Revolução Francesa de 1789 para o século XIX. Na verdade, não é por acaso que a história do breve século XX, segundo a definição deste livro, praticamente coincide com o tempo de vida do Estado nascido da Revolução de Outubro. Contudo, a Revolução de Outubro teve repercussões muito mais profundas e globais que sua ancestral. Pois se as ideias da Revolução Francesa, como é hoje evidente, duraram mais que o bolchevismo, as consequências práticas de 1917 foram muito maiores e mais duradouras que as de 1789. A Revolução de Outubro produziu de longe o mais formidável movimento revolucionário organizado na história moderna. Sua expansão global não tem paralelo desde as conquistas do Islã em seu primeiro século.
Apenas 30 ou 40 anos após a chegada de Lenin à estação Finlândia em Petrógrado, um terço da humanidade se achava vivendo sob regimes diretamente derivados dos 10 dias que abalaram o mundo, Rede, 1919, e do modelo organizacional de Lenin, o Partido Comunista. A maioria seguiu a União Soviética na segunda onda de revoluções surgida da segunda fase da longa Guerra Mundial de 1914-45. O presente capítulo trata dessa revolução em duas partes, embora naturalmente se concentre na revolução original e formativa de 1917, e no estilo próprio especial que impôs às suas sucessoras. De qualquer modo, dominou-as em grande parte. 1. Durante grande parte do breve século XX, o comunismo soviético proclamou-se um sistema alternativo e superior ao capitalismo, e destinado pela história a triunfar sobre ele. E durante grande parte desse período, até mesmo muitos daqueles que rejeitavam suas pretensões de superioridade estavam longe de convencidos de que ele não pudesse triunfar. E, com a significativa exceção dos anos de 1933 a 1945, ver capítulo 5, a política internacional de todo o breve século XX após a Revolução de Outubro pode ser mais bem entendida como uma luta secular de forças da velha ordem contra a Revolução Social, tida como encarnada nos destinos da União Soviética e do comunismo internacional, a eles aliada ou deles dependente. À medida que avançava o breve século XX, essa imagem da política mundial como um duelo entre as forças de dois sistemas sociais rivais, cada um, após 1945, mobilizado por trás de uma superpotência a brandir armas de destruição global, se tornou cada vez mais irrealista. Na década de 1980, tinha tão pouca relevância para a política internacional quanto as cruzadas. Mas podemos entender como veio a existir. Depois, mais completa e inflexivelmente até mesmo que a Revolução Francesa em seus dias jacobinos, a Revolução de Outubro se via menos como um acontecimento nacional que ecumênico. Foi feita não para proporcionar liberdade e socialismo à Rússia, mas para trazer a revolução do proletariado mundial. Na mente de Lenin e seus camaradas, a vitória bolchevique na Rússia era basicamente uma batalha na campanha para alcançar a vitória do bolchevismo numa escala global mais ampla, e dificilmente justificável a não ser como tal. Que a Rússia czarista estava madura para a revolução, merecia muitíssimo uma revolução, e na verdade essa revolução certamente derrubaria o czarismo, já fora aceito por todo observador sensato do panorama mundial desde a década de 1870, ver a Era dos Impérios, capítulo 12. Após 1905-6, quando o czarismo foi de fato posto de joelhos pela revolução, ninguém duvidava seriamente disso. Alguns historiadores, em retrospecto, dizem que a Rússia czarista não fosse o acidente da Primeira Guerra Mundial e a Revolução Bolchevique teria evoluído para uma florescente sociedade industrial liberal capitalista, e estava a caminho disso, mas seria necessário um microscópio para detectar profecias desse tipo feitas antes de 1914. Na verdade, o regime czarista mal se recuperara da Revolução de 1905 quando, indeciso e incompetente como sempre, se viu mais uma vez açoitado por uma onda de descontentamento social em rápido crescimento. Tirando a firme lealdade do exército, polícia e serviço público nos últimos meses antes da eclosão da guerra, o país parecia mais uma vez à beira de uma erupção. Na verdade, como em tantos dos países beligerantes, o entusiasmo e patriotismo das massas após a eclosão da guerra desarmaram a situação política, embora, no caso da Rússia, não por muito tempo. Em 1915, os problemas de governo do czar pareciam mais uma vez insuperáveis. Nada pareceu menos surpreendente e inesperado que a Revolução de Março de 1917, que derrubou a monarquia russa e foi universalmente saudada por toda a opinião pública ocidental, com exceção dos mais empedernidos reacionários tradicionalistas. E no entanto, com exceção dos românticos que viam uma estrada reta levando das práticas coletivas da comunidade aldeã russa a um futuro socialista, todos tinham como igualmente certo que uma revolução da Rússia não podia e não seria socialista. As condições
para uma tal transformação simplesmente não estavam presentes no país camponês, que era um sinônimo de pobreza, ignorância e atraso, e onde o proletariado industrial, o predestinado coveiro do capitalismo de Marx, era apenas uma minúscula minoria, embora estrategicamente localizada. Os próprios revolucionários marxistas russos partilhavam dessa opinião. Por si mesma, a derrubada do czarismo e do sistema de latifundiários iria produzir, e só se poderia esperar que produzisse, uma revolução burguesa. A luta de classes entre a burguesia e o proletariado, que, segundo Marx, só podia ter um resultado, continuaria então sob as novas condições políticas. Claro, a Rússia não existia isolada, e uma revolução naquele enorme país, que se estendia das fronteiras do Japão às da Alemanha, e cujo governo era parte do punhado de potências mundiais que dominava a situação mundial, não poderia deixar de ter grandes consequências internacionais. O próprio Karl Marx, no fim da vida, tinha esperado que a Revolução Russa agisse como uma espécie de detonador, disparando a revolução proletária nos países ocidentais industrialmente mais desenvolvidos, onde estavam presentes as condições para uma revolução socialista proletária. Como veremos, lá pelo fim da Primeira Guerra Mundial, pareceu que era exatamente isso que ia acontecer. Havia mais uma complicação. Se a Rússia não estava pronta para a revolução socialista proletária dos marxistas, tampouco estava para a revolução burguesa liberal. Mesmo os que não queriam mais que isso tinham de encontrar um meio de fazê-lo sem depender das pequenas e fracas forças da classe média liberal russa, uma minúscula minoria sem posição moral, apoio público ou tradição institucional de governo representativo em que pudesse encaixar-se. Os cadetes, partido do liberalismo burguês, tinham menos de 2,5% dos deputados da Assembleia Constitucional livremente eleita, e logo dissolvida, de 1917-18. Uma Rússia liberal burguesa teria de ser conquistada pelo levante de camponeses e operários que não sabiam nem se importavam com o que era isso, sob a liderança de partidos revolucionários que queriam outra coisa, ou, o que era mais provável, as forças que faziam a revolução iriam além de seu estágio liberal burguês, passando para uma mais radical revolução permanente, para usar a expressão adotada por Marx e revivida durante a Revolução de 1905 pelo jovem Trotsky. Em 1917, Lenin, cujas esperanças não tinham ido muito além de uma Rússia democrático-burguesa em 1905, também concluiu desde o início que o cavalo liberal não era um dos corredores no páreo revolucionário russo. Era uma avaliação realista. Contudo, em 1917 estava tão claro para ele quanto para todos os outros marxistas russos e não russos que simplesmente não existiam na Rússia as condições para uma revolução socialista. Para os revolucionários marxistas na Rússia, sua revolução tinha de espalhar-se em outros lugares. Mas nada parecia mais provável de que era isso que iria acontecer mesmo, porque a Grande Guerra acabou em generalizado colapso político e crise revolucionária, sobretudo nos estados beligerantes derrotados. Em 1918, todos os 4 governantes das potências derrotadas, Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia e Bulgária, perderam seus tronos, assim como o czar da Rússia, derrotada pela Alemanha, que já caíra em 1917. Além disso, a inquietação social, equivalendo quase a uma revolução na Itália, abalou até mesmo os beligerantes europeus do lado vencedor. Como vimos, as sociedades da Europa beligerante começaram a vergar sob as extraordinárias pressões da guerra em massa. Baixara a onda inicial de patriotismo que se seguira à eclosão da guerra. Em 1916, o cansaço de guerra transformava-se em hostilidade surda e calada em relação a uma matança aparentemente interminável e incerta, que ninguém parecia ter vontade de acabar. Enquanto, em 1914, os adversários da guerra se sentiam desamparados e isolados, em 1916 podiam sentir que falavam pela maioria. O quanto a situação mudara dramaticamente foi demonstrado quando, em 28 de outubro de 1916, Friedrich Adler, filho do líder e fundador do Partido Socialista Austríaco, assassinou deliberadamente e a sangue frio o primeiro-ministro austríaco, Conde Sturck, num café de Viena.
Era uma época de inocência, antes dos homens da segurança, como um gesto público contra a guerra. O sentimento anti-guerra naturalmente elevou o perfil político dos socialistas, que cada vez mais reverteram a oposição que seus movimentos faziam à guerra antes de 1914. Na verdade, alguns partidos, por exemplo, na Rússia, na Sérvia e na Grã-Bretanha, o Partido Trabalhista Independente, jamais deixaram de opor-se a ela, e, mesmo onde os partidos socialistas apoiaram a guerra, seus mais eloquentes opositores se encontravam em suas fileiras. Ao mesmo tempo, e em todos os grandes países beligerantes, o movimento trabalhista organizado nas vastas indústrias de armamentos tornou-se um centro de militância industrial e antiguerra. Os ativistas sindicais de escalões inferiores nessas fábricas, homens qualificados em forte posição de barganha, delegados de fábrica na Grã-Bretanha, Betriebsubleute na Alemanha, tornaram-se sinônimos de radicalismo. Os artífices e mecânicos das novas marinhas de alta tecnologia, pouco diferentes de fábricas flutuantes, moveram-se na mesma direção. Tanto na Rússia quanto na Alemanha, as principais bases navais, Kronstadt, Kiel, iriam tornar-se grandes centros de revolução, e mais tarde um motim naval francês no Mar Negro deteria a intervenção francesa contra os bolcheviques na Guerra Civil Russa de 1918-20. A rebelião contra a guerra adquiriu assim concentração e atuação. Não admira que os censores austro-húngaros, controlando a correspondência de seus soldados, passassem a notar uma mudança de tom. Se ao menos o bom Deus nos trouxesse a paz, tornou-se para nós já chega. Ou dizem que os socialistas vão fazer a paz. Não surpreende, portanto, que, mais uma vez segundo os censores habsburgos, a Revolução Russa fosse o primeiro acontecimento político desde o início da guerra a repercutir nas cartas até mesmo de esposas de camponeses e operários. E não surpreende, sobretudo depois que a Revolução de Outubro levou os bolcheviques de Lenin ao poder, que os desejos de paz e revolução social se fundissem. Um terço da amostragem de cartas censuradas entre novembro de 1917 e março de 1918 esperava obter a paz via Rússia, um terço via revolução, e outros 20% via uma combinação das duas. Que uma revolução na Rússia teria grande repercussão internacional, sempre foi claro desde que a primeira revolução, em 1905-6, abalara os antigos impérios sobreviventes na época, da Áustria, Hungria até a China, passando por Turquia e Pérsia. Ver a Era dos Impérios, capítulo 12. Em 1917, toda a Europa se tornará um monte de explosivos sociais prontos para ignição. 2. A Rússia, madura para a Revolução Social, cansada de guerra e à beira da derrota, foi o primeiro dos regimes da Europa Central e Oriental a ruir sob as pressões e tensões da Primeira Guerra Mundial. A explosão era esperada, embora ninguém pudesse prever o momento e ocasião da detonação. Poucas semanas antes da Revolução de Fevereiro, Lenin ainda se perguntava em seu exílio suíço se viveria para vê-la. Na verdade, o governo do czar desmoronou quando uma manifestação de operárias, no habitual Dia da Mulher do movimento socialista, 8 de março, se combinou com um lockout industrial na notoriamente militante metalúrgica Putilov e produziu uma greve geral e a invasão do centro da capital, do outro lado do Rio Gelado, basicamente para exigir pão. A fragilidade do regime se revelou quando as tropas do czar, mesmo os leais cossacos de sempre, hesitaram e depois se recusaram a atacar a multidão, e passaram a confraternizar com ela. Quando, após 4 dias de caos, elas se amotinaram, o czar abdicou, sendo substituído por um governo liberal provisório, não sem certa simpatia e mesmo ajuda dos aliados ocidentais da Rússia, que temiam que o desesperado regime do czar saísse da guerra e assinasse uma paz em separado com a Alemanha. 4 dias espontâneos e sem liderança na rua puseram fim a um império. Mais que isso, tão pronta estava a Rússia para a revolução social que as massas de Petrogrado imediatamente trataram a queda do czar como uma proclamação de liberdade, igualdade e democracia direta universais. O feito extraordinário de Lenin foi transformar essa incontrolável onda anárquica popular em poder bolchevique.
Assim, em vez de uma Rússia liberal e constitucional voltada para o Ocidente, disposta a combater os alemães, o que resultou foi um vácuo revolucionário. Um governo provisório impotente de um lado, e do outro uma multidão de conselhos de base, sovietes, brotando espontaneamente por toda parte, como cogumelos após as chuvas. Estes tinham poder de fato, ou pelo menos poder de veto, mas não tinham ideia do que fazer com ele, ou do que se poderia fazer. Os vários partidos e organizações revolucionários, social-democratas bolcheviques e mencheviques, social-revolucionários, e inúmeras fações menores da esquerda, emergindo da ilegalidade, tentaram estabelecer-se nessas assembleias, para coordená-las e convertê-las às suas políticas, embora no início só Lenin as visse como alternativa para o governo, todo o poder aos sovietes. Contudo, é claro que, quando o czar caiu, uma proporção relativamente pequena do povo russo sabia o que representavam os rótulos dos partidos revolucionários, e os que sabiam em geral não eram capazes de discernir seus apelos rivais. O que sabiam era apenas que não mais aceitavam a autoridade, nem mesmo a autoridade dos revolucionários, que diziam saber mais do que eles. A reivindicação básica dos pobres da cidade era pão, e a dos operários, entre elas, melhores salários e menos horas de trabalho. A reivindicação básica dos 80% de russos que viviam da agricultura era, como sempre, terra. Todos concordavam que queriam o fim da guerra, embora a massa de soldados camponeses que formava o exército não fosse a princípio contra a luta como tal, mas contra a severa disciplina e maltrato de outros soldados. O slogan Pão, Paz, Terra conquistou logo crescente apoio para os que o propagavam, em especial os bolcheviques de Lenin, que passaram de um pequeno grupo de uns poucos milhares em março de 1917 para 250.000 de membros no início do verão daquele ano. Ao contrário da mitologia da Guerra Fria, que via Lenin essencialmente como um organizador de golpes, a única vantagem real com que ele e os bolcheviques contavam era a capacidade de reconhecer o que as massas queriam, de conduzir, por assim dizer, por saber seguir. Quando, por exemplo, ele reconheceu que, ao contrário do programa socialista, os camponeses queriam uma divisão da terra em fazendas familiares, não hesitou um instante em comprometer os bolcheviques com essa forma de individualismo econômico. Ao contrário, o governo provisório e seus seguidores não souberam reconhecer sua incapacidade de fazer a Rússia obedecer suas leis e decretos. Quando homens de negócios e administradores tentaram restabelecer a disciplina de trabalho, não fizeram mais que radicalizar os trabalhadores. Quando o governo provisório insistiu em lançar o exército na ofensiva militar em junho de 1917, o exército estava farto, e os soldados camponeses voltaram para suas aldeias a fim de tomar parte na divisão de terra com os parentes. A revolução espalhou-se pelas estradas de ferro que os levavam de volta para casa. Ainda não era um momento para uma queda imediata do governo provisório, mas do verão em diante a radicalização se acelerou tanto no exército quanto nas principais cidades, cada vez mais em favor dos bolcheviques. O campesinato deu apoio esmagador aos herdeiros dos Narodniks. Ver a Era do Capital, capítulo 9, os social-revolucionários, embora estes se tornassem uma esquerda mais radical, que se aproximou dos bolcheviques, e em breve se juntou a eles no governo após a Revolução de Outubro. Quando os bolcheviques, até então um partido de operários, se viram em maioria nas principais cidades russas, e sobretudo na capital, Petrogrado e Moscou, e depressa ganharam terreno no exército, a existência do governo provisório tornou-se cada vez mais irreal, em especial quando teve de apelar às forças revolucionárias na capital para derrotar uma tentativa de golpe contra-revolucionário de um general monarquista em agosto. A onda radicalizada de seus seguidores inevitavelmente empurrou os bolcheviques para a tomada do poder. Na verdade, quando chegou a hora, mais que tomado, o poder foi colhido. Disse que mais gente se feriu na filmagem da grande obra de Eisenstein, outubro, 1927, do que durante a tomada de fato do Palácio de Inverno em 7 de novembro de 1917. O governo provisório, sem mais ninguém para defendê-lo, simplesmente se esfumou.
Do momento em que a queda do governo provisório se tornou certa, a Revolução de Outubro foi mergulhada em polêmicas. A maioria delas é enganadora. A verdadeira questão não é se a revolução, como têm dito historiadores anticomunistas, foi um putsch ou um golpe do fundamentalmente antidemocrático Lenin, mas quem, ou o que, devia ou podia seguir-se a queda do governo provisório. A partir do início de setembro, Lenin tentou não apenas convencer os elementos hesitantes em seu partido de que o poder poderia fugir-lhes com facilidade se não tomado por um plano organizado, durante o tempo possivelmente curto em que estava ao seu alcance, mas, talvez com igual urgência, responder à pergunta: podem os bolcheviques manter o poder do Estado? Se o tomassem, que poderia fazer, na verdade, qualquer um que tentasse governar a erupção vulcânica da Rússia revolucionária. Nenhum outro partido além dos bolcheviques de Lenin estava preparado para enfrentar essa responsabilidade sozinho. E o panfleto de Lenin sugere que nem todos os bolcheviques estavam tão determinados quanto ele. Em vista da situação política favorável em Petrógrado, em Moscou e nos exércitos do norte, a defesa puramente de curto prazo da tomada do poder já, em vez de esperar outros acontecimentos, era de fato difícil de responder. A contra-revolução apenas começara. Um governo desesperado, em vez de dar lugar aos sovietes, podia entregar Petrógrado ao exército alemão, já na fronteira norte do que é hoje a Estônia, ou seja, a alguns quilômetros da capital. Além disso, Lenin raramente hesitou em encarar de frente os fatos mais sombrios. Se os bolcheviques não tomassem o poder, uma onda de verdadeira anarquia podia tornar-se mais forte do que nós. Em última análise, o argumento de Lenin não podia deixar de convencer seu partido. Se um partido revolucionário não tomasse o poder quando o momento e as massas o pediam, em que ele diferia de um partido não revolucionário? A perspectiva a longo prazo é que era problemática, mesmo supondo-se que o poder tomado em Petrógrado e Moscou pudesse ser estendido ao resto da Rússia e ali mantido contra a anarquia e a contra-revolução. O programa do próprio Lenin, de empenhar o novo governo do soviete, isto é, basicamente partido bolchevique, na transformação socialista da República Russa, era essencialmente uma aposta na transformação da Revolução Russa em Revolução Mundial, ou pelo menos europeia. Quem, como ele disse tantas vezes, imaginaria que a vitória do socialismo pode se dar, a não ser pela completa destruição da burguesia russa e europeia? Nesse meio tempo, o dever básico, na verdade único, dos bolcheviques era se aguentarem. O novo regime pouco fez sobre o socialismo, a não ser declarar que esse era seu objetivo, tomar os bancos e declarar o controle dos operários sobre as administrações existentes, isto é, a pôr o selo oficial ao que já vinham fazendo de qualquer modo desde a Revolução, enquanto os exortava a manterem a produção funcionando. Nada mais tinha a dizer-lhes. O novo regime se aguentou. Sobreviveu a uma paz punitiva imposta pela Alemanha em Brest-Litovsk, alguns meses antes de os próprios alemães serem derrotados, e que separou a Polônia, as províncias bálticas, a Ucrânia e partes substanciais do sul e oeste da Rússia, além de facto, a Transcaucásia. A Ucrânia e a Transcaucásia foram recuperadas. Os aliados não viram motivo para ser mais generosos com o centro da subversão mundial. Vários exércitos e regimes contra-revolucionários, brancos, levantaram-se contra os soviéticos, financiados pelos aliados, que enviaram tropas britânicas, francesas, americanas, japonesas, polonesas, sérvias, gregas e romenas para o solo russo. Nos piores momentos da brutal e caótica Guerra Civil de 1918-20, a Rússia soviética foi reduzida a uma faixa de território sem saída para o mar, no norte e no centro da Rússia, em algum ponto entre a região dos Urais e os atuais estados bálticos, a não ser pelo estreito dedo exposto de Leningrado, apontado para o Golfo da Finlândia. As únicas vantagens importantes com que um novo regime contava, enquanto improvisava do nada um exército vermelho eventualmente vitorioso, eram a incompetência e divisão das briguentas forças brancas, a capacidade destas de antagonizar o campesinato da Grande Rússia, e a bem fundada desconfiança entre as potências ocidentais de que não podiam ordenar com segurança a seus soldados e marinheiros rebeldes que combatessem os bolcheviques.
em fins de 1920, os bolcheviques haviam vencido. Assim, contra as expectativas, a Rússia soviética sobreviveu. Os bolcheviques mantiveram, na verdade ampliaram, seu poder, não só, como observou Lenin com orgulho e alívio após 2 meses e 15 dias, por mais tempo que a Comuna de Paris de 1871, mas durante anos de ininterrupta crise e catástrofe, conquista alemã e imposição de paz punitiva, separações regionais, contra-revolução, guerra civil, intervenção armada estrangeira, fome e colapso econômico. Não podia ter estratégia ou perspectiva além de optar, dia a dia, entre as decisões necessárias à sobrevivência imediata e as que arriscavam um desastre imediato. Quem podia dar-se ao luxo de considerar as possíveis consequências a longo prazo, para a revolução, de decisões que tinham de ser tomadas já, do contrário seria o fim da revolução e não haveria outras consequências a considerar? Uma a uma, as medidas necessárias foram tomadas. Quando a nova República Soviética emergiu de sua agonia, descobriu-se que essas medidas haviam levado para um lado muito distante do que Lenin tinha em mente na estação Finlândia. Mesmo assim, a revolução sobreviveu. E o fez por 3 grandes razões. Primeiro, possuía um instrumento de poder único, praticamente construtor de Estado, no centralizado e disciplinado Partido Comunista de 600 mil membros. Qualquer que tenha sido seu papel antes da Revolução, esse modelo organizacional, incansavelmente propagado e defendido por Lenin desde 1902, atingiu a maioridade depois dela. Praticamente todos os regimes revolucionários do breve século XXI adotaram alguma variação dele. Segundo, era, de forma evidente, o único governo capaz de manter a Rússia integral como Estado. E disposto a tanto, desfrutando, portanto, de considerável apoio de patriotas russos à parte isso politicamente hostis, como os oficiais sem os quais o novo Exército Vermelho não poderia ter sido construído. Para estes, como para o historiador que trabalha em retrospecto, a opção em 1917-18 não era entre uma Rússia liberal democrática ou não liberal, mas entre a Rússia e a desintegração, que havia sido o destino de outros impérios arcaicos e derrotados, ou seja, a Áustria-Hungria e a Turquia. Ao contrário destes, a Revolução Bolchevique preservou a maior parte da unidade territorial multinacional do velho Estado czarista pelo menos por mais 74 anos. A terceira razão era que a Revolução permitira ao campesinato tomar a terra. Quando chegou a isso, o grosso dos camponeses da Grande Rússia, núcleo do Estado, além de do seu novo exército, achou que suas chances de mantê-la eram melhores sob os vermelhos do que se retomasse a fidalguia. Isso deu aos bolcheviques uma vantagem decisiva na Guerra Civil de 1918-20. Como se viu, os camponeses russos foram otimistas demais. 3. A Revolução Mundial, que justificou a decisão de Lenin de entregar a Rússia ao socialismo, não ocorreu, e com isso a Rússia soviética foi comprometida, por uma geração, com um isolamento empobrecido e atrasado. As opções para seu desenvolvimento futuro estavam determinadas, ou pelo menos estreitamente circunscritas, ver capítulos 13 e 16. Contudo, uma onda de revolução varreu o globo nos 2 anos após outubro, e as esperanças dos aguerridos bolcheviques não pareceram irrealistas. Volkerort de Signale, povos, escutem os sinais, era o primeiro verso do refrão da Internacional em alemão. Os sinais vieram, altos e nítidos, de Petrogrado. Depois que a capital foi transferida para uma localização mais segura em 1918. Moscou, e foram ouvidos onde quer que atuassem movimentos trabalhistas e socialistas, independentemente de sua ideologia, e mesmo além. Sovietes foram formados por empregados da indústria do tabaco em Cuba, onde poucos sabiam onde ficava a Rússia. Os anos de 1917-19 na Espanha vieram a ser conhecidos como o biênio bolchevique, embora a esquerda local fosse anarquista apaixonada, ou seja, politicamente no polo oposto ao de Lenin. Movimentos estudantis revolucionários irromperam em Pequim, Beijing, em 1919 e Córdoba, Argentina, em 1918, logo espalhando-se por toda a América Latina e gerando líderes e partidos marxistas revolucionários.
O militante nacionalista índio M.N. Roy caiu imediatamente sob o seu fascínio no México, onde a revolução local, entrando na fase mais radical em 1917, naturalmente reconheceu sua afinidade com a Rússia revolucionária. Marx e Lenin tornaram-se seus ícones, juntos com Montezuma, Emiliano Zapata e vários trabalhadores índios, e ainda podem ser vistos nos grandes murais de seus artistas oficiais. Em poucos meses Roy estava em Moscou, e desempenhou um papel importante na nova Internacional Comunista para a Libertação das Colônias. Em parte graças a socialistas holandeses residentes como Ernst Vliet, a Revolução de Outubro deixou em seguida sua marca na principal organização de massa do Movimento de Libertação Nacional Indonésio, o Sarekat Islam. Essa ação do povo russo, disse um jornal de província turco, um dia no futuro se tornará um sol e iluminará toda a humanidade no distante interior da Austrália. Os rudes tosqueadores de ovelhas, e em grande parte católicos irlandeses, sem interesse perceptível por teoria política, aplaudiram os soviéticos como um Estado operário. Nos Estados Unidos os finlandeses, havia muito a mais fortemente socialista das comunidades imigrantes, converteram-se em massa ao comunismo, enchendo sombrios assentamentos mineiros em Minnesota de comícios onde a menção do nome de Lenin fazia pulsar o coração, em místico silêncio, quase em êxtase religioso. Nós admirávamos tudo o que vinha da Rússia. Em suma, a Revolução de Outubro foi universalmente reconhecida como um acontecimento que abalou o mundo. Até mesmo muitos dos que viram a revolução de perto, um processo menos conducente ao êxtase religioso, se converteram, desde prisioneiros de guerra que voltavam a seus países como bolcheviques convictos e futuros líderes comunistas de seus países, como um mecânico croata Joseph Broz Tito, a jornalistas visitantes como Arthur Ransom, do Manchester Guardian, uma figura não notadamente política, mais conhecido por usar sua paixão por barcos em encantadores livros infantis. Uma figura ainda menos bolchevique, o escritor tcheco Jaroslav Hasek, futuro autor da obra-prima As Aventuras do Bravo Soldado Svezk, viu-se pela primeira vez militando numa causa e, disse, ainda mais espantosamente, sóbrio. Tomou parte na Guerra Civil como comissário do Exército Vermelho, depois do que voltou a seu papel mais conhecido como anarco-boêmio e bebum de Praga, alegando que a Rússia soviética pós-revolucionária não fazia o seu estilo. Mas a revolução fizera. Contudo, os acontecimentos na Rússia inspiraram não só revolucionários, porém, mais importante, revoluções. Em janeiro de 1918, semanas depois da tomada do Palácio de Inverno, e enquanto os bolcheviques tentavam desesperadamente negociar a paz a todo custo com o exército alemão em avanço, uma onda de greves políticas e manifestações anti-guerra em massa varreu a Europa Central, começando em Viena, espalhando-se via Budapeste às regiões tchecas da Alemanha e culminando na revolta dos marinheiros austro-húngaros no Adriático. Quando se desfizeram as últimas dúvidas sobre a derrota das potências centrais, seus exércitos finalmente se desmantelaram. Em setembro, os soldados camponeses da Bulgária voltaram para casa, proclamaram uma república e marcharam sobre Sofia, embora ainda fossem desarmados com a ajuda alemã. Em outubro, a monarquia dos Habsburgo desabou após as últimas batalhas perdidas na frente italiana. Vários novos estados-nação foram proclamados, na justificada esperança de que os aliados vitoriosos as prefeririam aos perigos da Revolução Bolchevique. E de fato a primeira reação do Ocidente ao apelo bolchevique aos povos para celebrarem paz, e a publicação, por eles, dos tratados secretos em que os aliados haviam dividido a Europa entre si, foram os 14 pontos do presidente Wilson, que jogavam a carta nacionalista contra o apelo internacional de Lenin. Uma zona de pequenos estados-nação formaria uma espécie de cinturão de quarentena contra o vírus vermelho. Em início de novembro, marinheiros e soldados amotinados espalharam a Revolução Alemã da base naval de Kiel para todo o país. Proclamou-se uma república, e o imperador retirou-se para os Países Baixos, sendo substituído por um ex-celeiro social-democrata como chefe de Estado. A revolução, que assim varria regimes de Vladivostok ao Reno, era uma revolta contra a guerra e, na maior parte, a vinda da paz desarmou muito do explosivo que ela continha.
De qualquer modo, seu conteúdo social era vago, a não ser entre os soldados camponeses dos impérios dos Habsburgo, Romanov e Otomano, e dos estados menores do sudeste da Europa, e suas famílias. Ali, consistia de 4 pontos: terra, e desconfiança das cidades, ou de estranhos, sobretudo judeus, e ou de governos. Isso tornava os camponeses revolucionários, mas não bolcheviques, em grandes partes da Europa Central e Oriental, embora não na Alemanha, com exceção de parte da Baviera, Áustria e partes da Polônia. Tinham de ser conciliados com uma medida de reforma agrária mesmo em alguns países conservadores, de fato contra-revolucionários, como a Romênia e a Finlândia. Por outro lado, onde constituíam a maioria da população, praticamente asseguraram que os socialistas, e sobretudo os bolcheviques, não ganhassem as eleições gerais. Isso não fazia necessariamente dos camponeses bastiões do conservadorismo político, mas atrapalhou fatalmente os social-democratas. Ou então, como na Rússia soviética, levou-os a abolir a democracia eleitoral. Por esse motivo os bolcheviques, tendo pedido uma Assembleia Constituinte, uma conhecida tradição revolucionária desde 1789, dissolveram-na assim que ela se reuniu, poucas semanas depois de outubro. E o estabelecimento de novos pequenos estados-nação nas linhas wilsonianas, embora longe de eliminar conflitos nacionais na zona de revoluções, também diminuiu o espaço da Revolução Bolchevique. Essa fora, de fato, a intenção dos articuladores da paz aliados. Por outro lado, o impacto da Revolução Russa nos levantes europeus de 1918-19 foi tão patente que seria difícil haver muito espaço em Moscou para ceticismo quanto à perspectiva de disseminação da Revolução do Proletariado Mundial. Para o historiador, e mesmo para alguns revolucionários locais, parecia claro que a Alemanha Imperial era um estado de considerável estabilidade social e política, com um movimento operário forte mas no fundo moderado, que por certo não teria experimentado nada semelhante a uma revolução armada, não fosse a guerra. Ao contrário da Rússia czarista ou da periclitante Áustria-Hungria, ao contrário da Turquia, o proverbial doente da Europa, ao contrário dos bárbaros e armados habitantes das montanhas do sudeste do continente, capazes de qualquer coisa, não era um país onde se esperassem levantes. E de fato, comparado com as situações autenticamente revolucionárias nas derrotadas Rússia e Áustria-Hungria, o grosso dos soldados, marinheiros e operários revolucionários alemães permaneceu tão moderado e respeitador da lei quanto as talvez apócrifas piadas dos revolucionários russos sempre os fizeram parecer. Onde houver um aviso proibindo o público de pisar na grama, é óbvio que os insurretos alemães só andarão pelas trilhas. Contudo, esse era o país onde os marinheiros revolucionários levaram a bandeira dos sovietes por todo o território, onde o diretor de um soviete de operários e soldados de Berlim nomeou um governo socialista, onde fevereiro e outubro pareciam ser um só, pois o poder de fato na capital já parecia estar nas mãos de socialistas radicais assim que o imperador abdicou. Era uma ilusão, devido à total, mas temporária, paralisia dos velhos exército, estado e estrutura de poder sob o duplo choque da derrota absoluta e da revolução. Após uns poucos dias, o velho regime republicanizado logo estava de volta na cela, não mais seriamente perturbado pelos socialistas, que não conseguiram nem ganhar maioria nas primeiras eleições, embora se realizassem poucas semanas depois da revolução. Viram-se menos perturbados, ainda pelo recém-improvisado Partido Comunista, cujos líderes, Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, foram logo assassinados por pistoleiros de aluguel do exército. Apesar disso, a Revolução Alemã de 1918 confirmou as esperanças dos bolcheviques russos, tanto mais porque uma república socialista de curta vida foi proclamada na Baviera em 1918 e, na primavera de 1919, após o assassinato de seu líder, uma breve república soviética se estabeleceu em Munique, capital da arte, da contracultura e da, politicamente menos subversiva, cerveja alemãs. Coincidiu com outra e mais séria tentativa de levar o bolchevismo mais para o oeste, a República Soviética Húngara de março-julho de 1919. Ambas foram, claro, eliminadas com a esperada brutalidade.
Além disso, a decepção com os social-democratas logo radicalizou os trabalhadores alemães, muitos dos quais transferiram sua lealdade para os socialistas independentes, e depois de 1920 para o Partido Comunista, que portanto se tornou o maior desses partidos fora da Rússia soviética. Não se poderia esperar uma revolução alemã, afinal, embora 1919, o ano auge da agitação social ocidental, houvesse trazido derrota às únicas tentativas de espalhar a revolução bolchevique. Embora a onda revolucionária estivesse rápida e visivelmente baixando em 1920, a liderança bolchevique em Moscou não abandonou a esperança de revolução alemã até fins de 1923. Pelo contrário, foi em 1920 que os bolcheviques se comprometeram com o que, retrospectivamente, parece um grande erro, a divisão permanente do movimento trabalhista internacional. Fizeram isso estruturando seu novo movimento internacional comunista com base no modelo do partido de vanguarda leninista, de uma elite de revolucionários profissionais em tempo integral. A Revolução de Outubro, como vimos, conquistara simpatias nos movimentos socialistas internacionais, todos os quais, praticamente, emergiram da Guerra Mundial ao mesmo tempo, radicalizados e muitíssimo fortalecidos. Com raras exceções, os partidos socialistas e trabalhistas continham grandes blocos de opinião que favoreciam a entrada na nova Terceira Internacional Comunista, que os comunistas fundaram para substituir a Segunda Internacional, 1889-1914, desacreditada e despedaçada pela Guerra Mundial a que não conseguira resistir. Na verdade, vários deles, como os partidos socialistas da França, Itália, Áustria e Noruega, e os socialistas independentes da Alemanha, de fato aprovaram a ideia, deixando em minoria os irreconciliados adversários do bolchevismo. Contudo, o que Lenin e os bolcheviques queriam não era um movimento de simpatizantes internacionais da Revolução de Outubro, mas um corpo de ativistas absolutamente comprometidos e disciplinados, uma espécie de força de ataque global para a conquista revolucionária. Os partidos não dispostos a adotar a estrutura leninista eram barrados ou expulsos da nova internacional, que só poderia ser enfraquecida com a aceitação dessas quintas colunas de oportunismo e reformismo, para não falar no que Marx chamara outrora de cretinismo parlamentar. Na iminente batalha só poderia haver lugar para soldados. O argumento só fazia sentido com uma condição: que a Revolução Mundial ainda estivesse em andamento, e suas batalhas, em perspectiva imediata. Contudo, embora a situação europeia estivesse longe de estabilizada, era claro em 1920 que a Revolução Bolchevique não estava nos planos do Ocidente, embora também fosse claro que na Rússia os bolcheviques se achavam estabelecidos permanentemente. Sem dúvida, quando a Internacional se reuniu, parecia haver uma possibilidade de que o Exército Vermelho, vitorioso na Guerra Civil, e agora marchando para Varsóvia, espalhasse a revolução para o oeste pela força armada, como subproduto de uma breve guerra russo-polonesa, provocada pelas ambições territoriais da Polônia. Restaurada a condição de Estado após um século e meio de não existência, a Polônia exigia agora suas fronteiras do século XVIII. Essas ficavam dentro da Bielorrússia, Lituânia e Ucrânia. O avanço soviético, que deixou um maravilhoso monumento literário na Cavalaria Vermelha de Isaac Babel, foi soldado por uma variedade incomumente ampla de contemporâneos, que iam do romancista austríaco Joseph Roth, depois elegista dos Habsburgo, a Mustafa Kemal, futuro líder da Turquia. Mas os trabalhadores poloneses não se levantaram, e o Exército Vermelho retornou das portas de Varsóvia. Daí em diante, apesar das aparências, não haveria novidades na frente ocidental. Claro, as perspectivas da revolução passaram para o leste, na Ásia, a qual Lenin sempre dispensara considerável atenção. Na verdade, de 1920 a 1927 as esperanças de revolução mundial pareceram repousar na Revolução Chinesa, avançando sobre o Kuomintang, então o Partido de Libertação Nacional, cujo líder Sun Yat-sen, 1886-1925, acolheu igualmente o modelo soviético, a assistência militar soviética e o novo Partido Comunista como parte de seu movimento. A aliança
Kuomintang comunistas ia tomar o norte a partir de suas bases no sul da China, numa grande ofensiva de 1925-27, pondo a maior parte da China mais uma vez sob o controle de um único governo, pela primeira vez desde a queda do Império em 1911, antes que o principal general do Kuomintang, Chiang Kai-shek, se voltasse contra os comunistas e os massacrasse. Contudo, mesmo antes dessa prova de que o leste ainda não estava maduro para outubro, a promessa da Ásia não ocultava o fracasso da revolução no Ocidente. Em 1921, isso era inegável. A revolução se achava em retirada na Rússia soviética, embora politicamente o poder bolchevique fosse inexpugnável. Estava fora dos planos do Ocidente. O terceiro Congresso do Comintern reconheceu isso sem o admitir exatamente, convocando uma frente única com os mesmos socialistas que o segundo expulsara do Exército do Progresso Revolucionário. O que isso significava, na verdade, era uma divisão dos revolucionários pelas próximas gerações. Contudo, de qualquer modo era tarde demais. O movimento rachará em definitivo. A maioria dos socialistas de esquerda, indivíduos e partidos, voltou para o movimento social-democrata, em sua esmagadora maioria levada por moderados anticomunistas. Os novos partidos comunistas continuaram sendo minorias da esquerda europeia, e em geral com umas poucas exceções, como na Alemanha, França e Finlândia minorias um tanto pequenas, se bem que apaixonadas. Sua situação não ia mudar até a década de 1930, ver capítulo 5. 4. Contudo, o ano de Levantes deixou para trás não apenas um país imenso, mas atrasado agora governado por comunistas e empenhado na construção de uma sociedade alternativa ao capitalismo, como também um governo, um movimento internacional disciplinado, talvez igualmente importante, uma geração de revolucionários comprometidos com a visão da Revolução Mundial sob a bandeira erguida em outubro e a liderança do movimento que inevitavelmente tinha seu quartel-general em Moscou. Durante vários anos, esperara-se que logo se transferisse para Berlim, e o alemão, não o russo, continuou sendo a língua oficial da Internacional entre as guerras. Talvez o movimento não tenha sabido com exatidão como a Revolução Mundial ia avançar após a desestabilização na Europa e a derrota na Ásia, e as tentativas esparsas dos comunistas de insurreição armada independente, Bulgária e Alemanha em 1923, Indonésia em 1926, China em 1927, tardio e anômalo, o Brasil em 1935, foram desastrosas. Contudo, como a Grande Depressão e a ascensão de Hitler logo iriam provar, era difícil a situação do mundo entre as guerras ser de porte a desencorajar especulações apocalípticas, ver capítulos 13 e 5. Isso não explica a súbita mudança do Comintern para uma retórica de ultra-revolucionismo e esquerdismo sectário entre 1928 e 1934, pois, qualquer que fosse a retórica, na prática o movimento nem esperava nem se preparou para tomar o poder em parte alguma. A mudança, que se mostrou calamitosa do ponto de vista político, deve ser explicada antes pela política interna do Partido Comunista Soviético, quando Stalin assumiu seu controle, e talvez também como uma tentativa de compensar a cada vez mais evidente divergência entre os interesses da União Soviética, como um Estado que não tinha como evitar a coexistência com outros Estados, começou a ganhar reconhecimento internacional como regime a partir de 1920, e o movimento cujo objetivo era subverter e derrubar todos os outros governos. No fim, os interesses de Estado da União Soviética prevaleceram sobre os interesses revolucionários mundiais da Internacional Comunista, que Stalin reduziu a um instrumento da política de Estado soviético, sob o estrito controle do Partido Comunista Soviético, expurgando, dissolvendo e reformando seus componentes à vontade. A Revolução Mundial pertencia à retórica do passado, e na verdade qualquer revolução só era tolerada se a não conflitasse com o interesse de Estado soviético, e b pudesse ser posta sob controle soviético direto. Os governos ocidentais que viam o avanço de regimes comunistas após 1944 essencialmente como uma extensão do poder soviético, sem dúvida interpretavam corretamente as intenções de Stalin.
Mas o mesmo faziam os revolucionários irreconciliados que, furiosos, censuravam Moscou por não querer que os comunistas tomassem o poder e desencorajar toda tentativa de fazê-lo, mesmo os que se mostraram bem-sucedidos, como na Iugoslávia e na China. Apesar disso, até o fim a Rússia soviética continuou sendo, mesmo aos olhos de muitos membros interesseiros e corruptos de sua nomenclatura, algo mais que apenas outra grande potência. A emancipação universal, a construção de uma alternativa melhor para a sociedade capitalista eram, afinal, sua razão fundamental de existir. Por que mais deveriam os impassíveis burocratas de Moscou ter continuado a financiar e armar durante décadas os guerrilheiros do Congresso Nacional Africano, aliado dos comunistas, cujas chances de derrubar o sistema de apartheid na África do Sul pareciam e eram mínimas? Coisa curiosa, o regime comunista chinês, embora criticasse a União Soviética por trair os movimentos revolucionários após o rompimento entre os dois países, não tem uma folha comparável de apoio prático a movimentos de libertação do terceiro mundo. A humanidade, a União Soviética aprenderá há muito tempo, não seria transformada pela Revolução Mundial inspirada por Moscou. No longo crepúsculo dos anos Brezhnev, desapareceu até mesmo a sincera convicção de Nikita Khrushchev, de que o socialismo ia enterrar o capitalismo por força de sua superioridade econômica. Pode bem ser que a erosão terminal dessa crença na vocação universal do sistema explique por que, no fim, ele se desintegrou sem resistência. Ver capítulo 16. Nenhuma dessas hesitações perturbou a primeira geração de inspirados pela luz brilhante de outubro a dedicar suas vidas à Revolução Mundial. Como os primeiros cristãos, a maioria dos socialistas pré-1914 era de crentes na grande mudança apocalíptica que iria abolir tudo o que era mal e trazer uma sociedade sem infelicidade, opressão, desigualdade e injustiça. O marxismo oferecia a esperança do milênio, a garantia da ciência e da inevitabilidade histórica. A Revolução de Outubro agora oferecia a prova de que a grande mudança começara. O número total desses soldados no necessariamente implacável e disciplinado exército de emancipação humana talvez não fosse maior que umas poucas dezenas de milhares. O número de profissionais do movimento internacional, mudando de país com mais frequência que de sapatos, como disse Bertolt Brecht num poema escrito em homenagem a eles, talvez não passasse de umas poucas centenas ao todo. Eles não devem ser confundidos com o que os italianos, nos dias de seu partido comunista de 1 milhão de membros, chamavam de povo comunista, os milhões de seguidores e simples membros para os quais o sonho de uma sociedade nova e boa era também real, embora na prática o seu não fosse mais que o ativismo diário do velho socialismo e cujo compromisso, de qualquer modo, era mais de classe e comunidade do que de dedicação pessoal. Contudo, embora o seu número fosse pequeno, não se pode entender o século XX sem eles. Sem um novo tipo de partido de Lenin, cujos revolucionários profissionais eram os quadros, é inconcebível que em pouco mais de 30 anos após outubro um terço da raça humana se visse vivendo sob regimes comunistas. O que sua fé e sua irrestrita lealdade ao quartel-general da Revolução Mundial em Moscou deram aos comunistas foi a capacidade de ver-se, sociologicamente falando, como partes de uma igreja universal, não uma seita. Os partidos comunistas orientados por Moscou perderam líderes por secessão e expurgo, mas até o movimento perder o ânimo após 1956 eles não se cindiram, ao contrário dos grupos fragmentários de dissidentes marxistas que seguiram Trotsky e os ainda mais ficíparos conventículos marxista-leninistas do maoísmo pós-1960. Por poucos que fossem, e quando Mussolini foi derrubado na Itália em 1943 o Partido Comunista Italiano consistia de cerca de 5.000 homens e mulheres, a maioria saindo da cadeia ou do exílio, eram o que os bolcheviques tinham sido em fevereiro de 1917, o núcleo de um exército de milhões, governantes potenciais de um povo e um Estado. Para essa geração, sobretudo os que, embora jovens, viveram os anos de Levante, a Revolução foi o acontecimento de suas vidas. Os dias de capitalismo estavam inevitavelmente contados.
A história contemporânea era a antecâmara da vitória final para os que vivessem para vê-la, o que incluiria alguns soldados da Revolução, os mortos de licença, como disse o comunista russo Leviné, pouco antes de ser executado pelos que derrubaram o Soviete de Munique de 1919. Se a própria sociedade burguesa tinha tantos motivos para duvidar de seu futuro, por que estariam eles confiantes na sua sobrevivência? Suas próprias vidas demonstravam sua realidade. Tomemos o caso de dois jovens alemães temporariamente ligados como amantes, que foram mobilizados pela Revolução Soviética da Baviera de 1919. Olga Benário, filha de um próspero advogado de Munique, e Otto Braun, um professor primário. Ela iria ver-se organizando a Revolução no Hemisfério Ocidental, ligada e afinal casada com Luiz Carlos Prestes, líder da longa marcha insurrecional pelos sertões brasileiros, que havia convencido Moscou a apoiar um levante no Brasil em 1935. O levante fracassou, e Olga foi entregue pelo governo brasileiro à Alemanha de Hitler, onde acabou morrendo num campo de concentração. Enquanto isso Otto, mais bem-sucedido, partiu para revolucionar o Oriente como especialista militar do Comintern, como civil, o único não chinês a participar da famosa longa marcha dos comunistas chineses, antes de voltar a Moscou e por fim à República Democrática Alemã Oriental. A experiência o deixou cético em relação a Mao. Quando, a não ser na primeira metade do século XX, poderiam duas vidas interligadas ter tomado esses rumos? Assim, na geração após 1917, o bolchevismo absorveu todas as outras tradições revolucionárias, ou empurrou-as para a margem de movimentos radicais. Antes de 1914, o anarquismo fora muito mais uma ideologia impulsora de ativistas revolucionários que o marxismo em grandes partes do mundo. Marx, fora da Europa Oriental, era mais visto como o guru dos partidos de massa cujo avanço inevitável, mas não explosivo, para a vitória, ele tinha demonstrado. Na década de 1930 o anarquismo deixara de existir como força política importante fora da Espanha, mesmo na América Latina, onde a bandeira vermelha e preta tradicionalmente inspirara mais que a vermelha. Mesmo na Espanha a guerra civil ia destruir o anarquismo, enquanto fazia a fortuna dos comunistas, até então relativamente insignificantes. Na verdade, os grupos social-revolucionários que existiam fora do comunismo moscovita tomaram daí em diante Lenin e a Revolução de Outubro como seu ponto de referência, e eram quase sempre chefiados ou inspirados por alguma figura dissidente ou expulsa do Comintern, à medida que Iosif Stalin estabelecia, e depois fechava, seu domínio sobre o Partido Comunista Soviético e a Internacional. Poucos desses centros dissidentes contavam muito do ponto de vista político. De longe o mais prestigioso dos hereges, o exilado Leon Trotsky, co-líder da Revolução de Outubro e arquiteto do Exército Vermelho, fracassou por completo em seus esforços políticos. Sua Quarta Internacional, destinada a competir com a stalinizada Terceira Internacional, foi praticamente invisível. Quando foi assassinado por ordem de Stalin em seu exílio no México, em 1940, a importância política de Trotsky era insignificante. Em suma, ser um social-revolucionário cada vez mais significava ser um seguidor de Lenin e da Revolução de Outubro, e cada vez mais um membro ou seguidor de algum partido comunista alinhado com Moscou. E tanto mais quando, após o triunfo de Hitler na Alemanha, esses partidos adotaram a política de união antifascista que lhes permitiu sair do isolamento sectário e conquistar apoio de massa tanto entre os trabalhadores quanto entre os intelectuais. Ver capítulo 5. Os jovens que tinham sede de derrubar o capitalismo tornaram-se comunistas ortodoxos, identificaram sua causa com o movimento internacional centrado em Moscou. E o marxismo, restaurado por Outubro como a ideologia da mudança revolucionária, significava um marxismo do Instituto Marx Engels Lenin de Moscou, que era agora o centro global para a disseminação dos grandes textos clássicos. Ninguém mais à vista se oferecia para interpretar o mundo e mudá-lo, nem parecia melhor capacitado para fazer isso. Assim ia continuar até
Depois de 1956, quando a desintegração da ortodoxia marxista na União Soviética e do movimento comunista internacional centrado em Moscou trouxe os pensadores, tradições e organizações marginalizados da heterodoxia esquerdista para a esfera pública. Mesmo assim, ainda viviam, sob a grande sombra de Outubro. Embora qualquer um com mais leve conhecimento de história da ideologia pudesse reconhecer mais o espírito de Bakunin, ou mesmo de Nechaev, do que de Marx nos radicais estudantes de 1968 e depois, isso não levou a nenhuma ressurreição significativa da teoria ou dos movimentos anarquistas. Ao contrário, 1968 produziu uma enorme voga intelectual para o marxismo em teoria, geralmente em versões que teriam surpreendido Marx, e para uma variedade de seitas e grupos marxista-leninistas, unidos pela rejeição a Moscou e aos velhos partidos comunistas como não suficientemente revolucionários e leninistas. Paradoxalmente, essa quase completa tomada da tradição social revolucionária se deu num momento em que o Comintern abandonou claramente as estratégias revolucionárias originais de 1917-23, ou, antes, contemplou estratégias para a transferência de poder bastante diferentes das de 1917, ver capítulo 5. De 1935 em diante, a literatura da esquerda crítica iria encher-se de acusações de que os movimentos de Moscou perdiam, rejeitavam, ou melhor, traíam as oportunidades de revolução, porque Moscou não mais a queria. Até o orgulhosamente monolítico movimento centrado nos soviéticos começar a rachar por dentro, esses argumentos tiveram pouco efeito. Enquanto o movimento comunista manteve sua unidade, coesão e impressionante imunidade e afeição, foi, para a maioria dos que, no mundo, acreditavam na revolução global, a única opção. Além disso, quem podia negar que os países que romperam com o capitalismo na segunda grande onda de revolução social no mundo, de 1944 a 1949, o fizeram sob os auspícios de partidos comunistas ortodoxos, orientados pelos soviéticos. Só depois de 1956 os que pensavam em revolução tiveram uma verdadeira opção entre vários desses movimentos com alguma verdadeira pretensão à efetividade política ou insurrecional. Mesmo esses, vários tipos de trotskismo, maoísmo e grupos inspirados pela Revolução Cubana de 1959, ver capítulo 15, ainda eram mais ou menos de derivação leninista. Os velhos partidos comunistas continuavam sendo em grande parte os maiores grupos da extrema esquerda, mas a essa altura o velho movimento comunista perdera o ânimo. 5. A força do movimento pela Revolução Mundial estava na forma comunista de organização, o novo tipo de partido de Lenin, uma formidável inovação de engenharia social do século XX, comparável à invenção das ordens monásticas cristãs e outras na Idade Média. Dava a pé, mesmo a organizações pequenas, uma eficácia desproporcional, porque o partido podia contar com extraordinária dedicação e alto sacrifício de seus membros, disciplina e coesão maior que a de militares, e uma total concentração na execução de suas decisões a todo custo. Isso impressionava profundamente até mesmo os observadores hostis. E no entanto, a relação entre o modelo do partido de vanguarda e as grandes revoluções que ele se destinava a fazer, e ocasionalmente conseguia, longe estava de clara, embora nada fosse mais evidente do que o fato de que o modelo atingia a maioridade após revoluções vitoriosas, ou durante guerras. Pois os partidos leninistas eram essencialmente construídos como elites, vanguardas, de líderes, ou melhor, antes das revoluções serem vencidas, contra elites, e as revoluções sociais, como mostrou 1917, dependem do que acontece entre as massas e em situações que nem as elites nem as contra-elites podem controlar por inteiro. Na verdade, o modelo leninista teve de fato considerável apelo para jovens membros de velhas elites, sobretudo no Terceiro Mundo, que entraram nesses partidos em números desproporcionais, apesar dos esforços heróicos, e relativamente bem-sucedidos, desses partidos para promover verdadeiros proletários.
A grande expansão do comunismo brasileiro na década de 1930 baseou-se na conversão de jovens intelectuais de famílias da oligarquia latifundiária e oficiais subalternos do Exército. Martins Rodrigues, 1984, pp. 397. Por outro lado, os sentimentos das verdadeiras massas, às vezes incluindo os seguidores ativos das vanguardas, com frequência entravam em choque com as ideias de seus líderes, sobretudo em momentos de verdadeira insurreição de massa. Assim, a rebelião dos generais espanhóis contra o governo da Frente Popular em julho de 1936 desencadeou de imediato a revolução em várias regiões da Espanha. Que os militantes, sobretudo anarquistas, passassem a coletivizar os meios de produção, não foi surpreendente, embora o Partido Comunista e o governo central depois se opusessem e, onde possível, revertessem essa transformação, e os prós e contras disso continuam a ser discutidos na literatura política e histórica. Contudo, o acontecimento também desencadeou a maior de todas as ondas de iconoclasma e homicídio anticlerical, pois essa forma de atividade se tornara pela primeira vez parte das agitações populares em 1835, quando os cidadãos de Barcelona reagiram a uma tourada insatisfatória incendiando vários conventos. Cerca de 7.000 pessoas do clero, isto é, 12% a 13% dos padres e monges do país, embora apenas uma proporção insignificante de freiras, foram mortas, enquanto numa única diocese da Catalunha, Gerona, mais de 6.000 imagens foram destruídas. Thomas, 1977, pp. 270, 1. M. Delgado, 1992, p. 56. Duas coisas estão claras nesse terrível episódio. Foi denunciado pelos líderes ou porta-vozes da esquerda revolucionária espanhola, embora fossem anticlericais radicais, incluindo os anarquistas, notórios inimigos dos padres. E para os que o perpetraram, como também para muitos dos que assistiram, isso, mais que qualquer outra coisa, era o que na verdade significava a revolução. A inversão da ordem da sociedade e seus valores, não só por um breve momento, mas para sempre. Delgado, 1992, pp. 52, 3. Estava muito bem os líderes insistirem, como sempre faziam, em que o principal inimigo era o capitalista, e não o padre. Nos ossos, as massas sentiam diferente. Se a política popular numa sociedade menos machista que a ibérica teria sido menos homicidamente iconoclasta, é uma questão contrafactual, mas sobre a qual uma séria pesquisa sobre as atitudes das mulheres poderia, apesar disso, lançar alguma luz. Na verdade, o tipo de revolução que vê a estrutura de ordem e autoridade políticas se evaporarem de repente, deixando o homem, até onde lhe permitem, a mulher, comum entregue a seus próprios recursos, se mostrou raro no século XX. Mesmo outro exemplo, mais próximo de súbito colapso de um regime, a Revolução Iraniana de 1979, não foi exatamente tão inestruturado, apesar da extraordinária unanimidade da mobilização das massas de Teherã contra o Shah, grande parte da qual deve ter sido espontânea. Graças às estruturas do clericalismo iraniano, o novo regime já estava presente na ruína do antigo, embora não fosse assumir sua forma completa por algum tempo. Ver capítulo 15. Na verdade, a típica revolução pós-outubro do breve século XX, deixando de lado algumas explosões localizadas, seria ou iniciada por um golpe, quase sempre militar, capturando a capital, ou o resultado final de uma luta armada extensa e em grande parte rural. Como os oficiais subalternos, muito mais raramente suboficiais, de simpatias radicais ou esquerdistas eram comuns em países pobres e atrasados, onde a vida militar oferecia perspectivas de uma carreira atraente para jovens capazes e educados de famílias sem ligações de riqueza. Essas iniciativas costumavam ser encontradas em países como o Egito, a Revolução dos Oficiais Livres de 1952, e outros do Oriente Médio, Iraque em 1958, Síria em vários momentos desde a década de 50, e a Líbia em 1960. Os militares fazem parte do tecido da história revolucionária latino-americana, embora raras vezes tenham tomado o poder nacional, e não por muito tempo, por causas declaradamente esquerdistas. Por outro lado, para
Surpresa da maioria dos observadores, em 1974 um clássico putsch militar de jovens oficiais desiludidos e radicalizados pelas longas guerras coloniais de retaguarda derrubou o mais velho regime direitista então operando no mundo, a Revolução dos Cravos em Portugal. A aliança entre eles, um forte partido comunista emergindo da clandestinidade e vários grupos marxistas radicais, logo se dividiu e foi superada, para alívio da comunidade europeia, a que Portugal se juntou pouco depois. A estrutura social, as tradições ideológicas e as funções políticas das forças armadas nos países desenvolvidos fizeram os militares com interesses políticos nesses países preferirem a direita. Golpes em aliança com os comunistas, ou mesmo socialistas, não faziam o gênero deles. Claro, nos movimentos de libertação do Império Francês os soldados das forças nativas vieram a desempenhar um papel importante, em especial na Argélia. Sua experiência na Segunda Guerra Mundial e depois fora insatisfatória, não apenas devido à discriminação habitual, como também porque os soldados, em grande parte coloniais, das forças da França Livre de Gaulle, eram, tal como os membros em grande parte não gálicos da resistência armada dentro da França, rapidamente empurrados para as sombras. Os exércitos da França Livre nas paradas oficiais da vitória após a libertação eram bem mais brancos que os que de fato ganharam as honras da Batalha Gaulista. Apesar disso, no todo, os exércitos coloniais das potências imperiais, mesmo quando de fato tendo oficiais nativos das colônias, permaneceram leais, ou antes apolíticos, ainda descontando-se os mais ou menos 50.000 soldados indianos que entraram no Exército Nacional Indiano sob os japoneses. Eschenberg, 1992, pp. 141, 5. M. Bhargava e Singh Gill, 1988, p. 10. Sareen, 1988, pp. 21. 6. O caminho para a revolução pela longa guerra de guerrilha foi descoberto um tanto tardiamente pelos revolucionários sociais do século XX, talvez porque em termos históricos essa forma de atividade em essência rural estivesse associada de modo esmagador a movimentos de ideologias arcaicas facilmente confundidos pelos observadores urbanos com o conservadorismo, ou mesmo com a reação e a contra-revolução. Afinal, as poderosas guerras de guerrilha do período revolucionário e napoleônico francês dirigiam-se sempre contra, e jamais a favor da França e da causa de sua revolução. A própria palavra guerrilha não fazia parte do vocabulário marxista até depois da Revolução Cubana de 1959. Os bolcheviques, que travaram tanto guerra irregular quanto regular durante a Guerra Civil, usavam o termo partizan, que se tomou padrão nos movimentos de resistência inspirados pelos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Em retrospecto, é surpreendente que a ação de guerrilha quase não desempenhasse papel algum na Guerra Civil Espanhola, embora devesse haver bastante espaço para ela nas áreas republicanas ocupadas pelas forças de Franco. Na verdade, os comunistas organizaram alguns núcleos de guerrilha bastante significativos, de fora, após a Segunda Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, ela não fazia parte da caixa de ferramentas dos fazedores de revolução em perspectiva. Isso com exceção da China, onde a nova estratégia foi pioneiramente usada por alguns, mas não todos, líderes comunistas, depois que o Kuomintang, sob Chiang Kai-shek, se voltou contra seus ex-aliados comunistas em 1927, e após o espetacular fracasso da insurreição comunista nas cidades, Cantão, 1927. Mao Tse-tung, principal defensor da nova estratégia, que acabaria tornando o líder da China comunista, não apenas reconheceu que, após mais de 15 anos de revolução, grandes regiões da China estavam fora do controle efetivo de qualquer administração central, mas, como dedicado admirador de A Margem da Água, grande romance clássico sobre banditismo social chinês, que as táticas de guerrilha eram parte tradicional do conflito social chinês. Na verdade, nenhum chinês com educação clássica deixaria de notar a semelhança entre o estabelecimento da primeira zona livre de guerrilha de Mao nas montanhas de Jiangxi em 1927 e a fortaleza da Montanha dos Heróis de A Margem da Água, que o jovem Mao chamou seus colegas estudantes a imitar em 1917, Schran, 1966, pp.
43:4. A estratégia chinesa, embora heróica e inspiradora, parecia inadequada a países com modernas comunicações internas e governos habituados a administrar todo o seu território, por mais remoto e fisicamente difícil. Na verdade, não se mostrou bem-sucedida a curto prazo nem mesmo na China, onde o governo nacional, após várias campanhas militares, obrigou os comunistas em 1934 a abrir mão de seus vários territórios soviéticos livres nas principais regiões do país e retirar-se, através da lendária Longa Marcha, para uma região remota e pouco povoada do noroeste. Depois que tenentes rebeldes brasileiros como Luiz Carlos Prestes passaram das caminhadas no sertão para o comunismo em fins da década de 1930, nenhum grupo esquerdista importante escolheu o caminho da guerrilha em outra parte, a menos que contemos a luta do general César Augusto Sandino contra os fuzileiros navais americanos na Nicarágua, 1927-33, que iria inspirar a Revolução Sandinista 50 anos depois. Contudo, um tanto implausivelmente, a Internacional Comunista tentou apresentar sob essa luz Lampião, o famoso bandido social brasileiro e herói de 1000 livrinhos de cordel. O próprio Mao só se tornou a estrela guia dos revolucionários depois da Revolução Cubana. Contudo, a Segunda Guerra Mundial produziu um incentivo mais imediato e geral à tomada do caminho da guerrilha para a Revolução. A necessidade de resistir à ocupação da maior parte da Europa continental, incluindo grandes partes da União Soviética Europeia, pelos exércitos da Alemanha de Hitler e seus aliados. A resistência, e sobretudo a resistência armada, desenvolveu-se em escala substancial depois que o ataque de Hitler à União Soviética mobilizou os vários movimentos comunistas. Quando o exército alemão foi finalmente derrotado, com variadas contribuições de movimentos de resistência locais, ver capítulo 5, os regimes da Europa ocupada ou fascista se desintegraram, e regimes social-revolucionários sob controle comunista tomaram o poder, ou tentaram, em vários países onde a resistência armada tinha sido mais eficaz, Iugoslávia, Albânia e, não fosse pelo apoio militar britânico e finalmente americano, Grécia. Provavelmente também podiam tê-lo tomado, embora não por muito tempo, na Itália ao norte dos Apeninos, mas, por motivos ainda discutidos no que resta da esquerda revolucionária, não tentaram. Os regimes comunistas que se estabeleceram no leste e sudeste da Ásia após 1945, na China, parte da Coreia e da Indochina francesa, também podem ser encarados como filhos da resistência da época da guerra. Pois mesmo na China o maciço avanço dos exércitos comunistas de Mao para o poder só começou depois que o exército japonês partiu para tomar o corpo principal do país em 1937. A segunda onda de Revolução Social Mundial surgiu da Segunda Guerra, como a primeira tinha surgido da primeira, embora de uma maneira absolutamente diferente. Desta vez era a própria guerra, e não a repulsa a ela, que levava a revolução ao poder. A natureza e política dos novos regimes revolucionários são examinadas em outra parte, ver capítulo 5 e 13. Aqui, estamos interessados no processo da revolução em si. As revoluções de meados de século, que ocorreram no lado vitorioso de longas guerras, diferiram dos cenários clássicos de 1789 ou outubro, ou mesmo do colapso em câmara lenta de regimes como a China Imperial ou o México porfirista, ver a Era dos Impérios, capítulo 12, em dois aspectos. Primeiro, e nisso se assemelham ao resultado de golpes militares vitoriosos, não havia dúvida real sobre quem tinha feito a revolução ou exercia o poder. O grupo político ligado às forças armadas vitoriosas da União Soviética, pois a Alemanha, o Japão e a Itália não teriam sido derrotados só pelas forças da resistência, nem mesmo na China. Os exércitos ocidentais vitoriosos se opunham, é claro, aos regimes dominados pelos comunistas. Houve um interregno vazio de poder. Do outro lado, as únicas situações em que fortes movimentos de resistência não tomaram o poder rapidamente após o colapso dos poderes do eixo foram onde os aliados ocidentais mantiveram um pé nos países liberados, Coreia do Sul, Vietnã, ou onde as forças anti-eixo internas estavam elas próprias divididas, como na China. Ali, os
Comunistas depois de 1945 ainda precisavam estabelecer-se contra um governo corrupto e cada vez mais fraco, mas beligerante, o do Kuomintang, observados por uma União Soviética notavelmente sem entusiasmo. Segundo, o caminho da guerrilha para o poder inevitavelmente levava a sair das cidades e centros industriais, onde estava a força tradicional dos movimentos trabalhistas, e ir para o interior rural. Mais precisamente, uma vez que a guerra de guerrilha se mantém com mais facilidade no mato, montanhas, florestas ou terrenos semelhantes, em território de população escassa, distante das principais populações. Nas palavras de Mao, o campo iria cercar a cidade para conquistá-la. Em termos de resistência europeia, a insurreição urbana, o levante de Paris no verão de 1944, de Milão na primavera de 1945, teve de esperar até que a guerra praticamente acabasse, pelo menos em sua região. O que aconteceu em Varsóvia em 1944 foi o castigo do levante urbano prematuro. Eles tinham apenas uma bala no gatilho, embora uma bala grande. Em suma, para a maioria da população, mesmo de um país revolucionário, o caminho da guerrilha para a revolução significava esperar durante longos períodos que a mudança viesse de outra parte, sem poder fazer muita coisa. Os combatentes de fato da resistência, incluindo toda a sua infraestrutura, eram, inevitavelmente, uma minoria bastante pequena. Em seu território, claro, as guerrilhas não podiam funcionar sem apoio de massa. Não menos porque, em conflitos extensos, suas forças seriam em grande parte recrutadas localmente. Assim, como na China, grupos de operários industriais e intelectuais podiam ser discretamente transformados em exércitos de camponeses. Contudo, a relação deles com as massas não era, inevitavelmente, tão simples como sugere a expressão de Mao sobre o peixe da guerrilha nadando na água do povo. Numa região de guerrilha típica, quase qualquer grupo perseguido de marginais que se comportasse bem, pelos padrões locais, podia desfrutar de generalizada simpatia contra soldados estrangeiros invasores, ou aliás contra quaisquer agentes do governo nacional. Contudo, as profundas divisões dentro do campo também significavam que os amigos vitoriosos automaticamente se arriscavam a ganhar inimigos. Os comunistas chineses que estabeleceram suas áreas rurais soviéticas em 1927, descobriram, para sua injustificada surpresa, que a conversão de uma aldeia dominada por um clã ajudava a estabelecer uma rede de aldeias vermelhas baseada em clãs interligados, mas também os punha em guerra contra os inimigos tradicionais deles, que formavam uma rede semelhante de aldeias negras. Em alguns casos, queixavam-se, a luta de classes se transformava na luta de uma aldeia contra outra. Houve casos em que nossas tropas tiveram de sitiar e destruir aldeias inteiras. China, 1973, pp. 45, 6. Revolucionários guerrilheiros vitoriosos aprenderam a navegar nessas águas traiçoeiras, mas, como deixam claro as memórias de guerra do partizan iugoslavo Milovan Djilas, a libertação era muito mais complexa que o simples levante unânime de um povo oprimido contra conquistadores estrangeiros. 7. Estas não eram considerações que turvassem a satisfação dos comunistas que agora se viam à frente de todos os governos entre o rio Elba e os mares da China. A Revolução Mundial, que os inspirara, avançara visivelmente. Em vez de uma única União Soviética fraca e isolada, emergira, ou estava emergindo, algo como uma dezena de estados da segunda grande onda de revolução global, chefiada por uma das duas potências no mundo merecedoras deste nome. O termo superpotência já existia em 1944. Tampouco se exaurira o ímpeto da Revolução Global, pois a descolonização das velhas possessões ultramarinas imperialistas prosseguia em franco progresso. Não se poderia esperar que isso levasse a mais avanços na causa do comunismo? Não temia a própria burguesia internacional pelo futuro do que restava do capitalismo, ao menos na Europa? Não se perguntavam os parentes industriais franceses do jovem historiador Leroy Ladurie, enquanto reconstruíam suas fábricas, se no fim a nacionalização, ou muito simplesmente o Exército Vermelho, não daria uma solução final ao problema deles.
Sentimentos que ele iria lembrar-se como velho conservador, confirmaram sua decisão de entrar no Partido Comunista Francês em 1949, Leroy Ladurie, 1982, p. 37. Não disse um subsecretário do Comércio americano ao governo do presidente Truman, em março de 1946, que a maioria dos países europeus estava na beirinha mesmo e podia ser empurrada a qualquer momento. E outros gravemente ameaçados. Lot, 1988, p. 137. Esse era o estado de espírito dos homens e mulheres que saíam da ilegalidade, do combate e da resistência, do cárcere, do campo de concentração ou exílio, para assumir a responsabilidade pelo futuro de países, em sua maioria arruinados. Talvez alguns deles observassem que, mais uma vez, o capitalismo tinha se mostrado muito mais fácil de derrubar onde era fraco ou mal existia do que em seus países núcleo. E no entanto, poderia alguém negar que o mundo dera uma dramática virada para a esquerda? Se os novos governantes ou co-governantes comunistas de seus estados transformados se preocupavam com alguma coisa imediatamente após a guerra, não era com o futuro do socialismo. Era com a reconstrução de países empobrecidos, exaustos e arruinados, às vezes em meio a populações hostis, e com o perigo de uma guerra desencadeada pelas potências capitalistas contra o campo socialista antes que a reconstrução lhes desse segurança. Paradoxalmente, os mesmos temores rondavam o sono de políticos e ideólogos ocidentais. Como veremos, a Guerra Fria que se instalou no mundo após a segunda onda de Revolução Mundial foi uma disputa de pesadelos. Fossem ou não justificados, os medos do Oriente ou Ocidente eram parte da era de Revolução Mundial nascida em outubro de 1917. Mas essa própria era estava para acabar, embora levasse mais 40 anos para que se pudesse escrever o seu epitáfio. Apesar disso, mudaram o mundo, embora não da maneira como esperavam Lenin e os inspirados pela Revolução de Outubro. Fora do hemisfério ocidental, os dedos de duas mãos bastam para contar os poucos estados do mundo que não passaram por alguma combinação de revolução, guerra civil, resistência e libertação de ocupação estrangeira, ou a profilática descolonização por impérios condenados numa era de revolução mundial. Grã-Bretanha, Suécia, Suíça e talvez Islândia são os únicos casos europeus. Mesmo no hemisfério ocidental, omitindo as grandes mudanças violentas de governo sempre localmente descritas como revoluções, grandes revoluções sociais, no México, Bolívia, a Revolução Cubana e suas sucessoras, transformaram o panorama latino-americano. As revoluções de fato feitas em nome do comunismo se exauriram, embora seja demasiado cedo para orações fúnebres sobre elas enquanto os chineses, 1/5 da raça humana, continuam a viver no país governado por um partido comunista. Contudo, é óbvio que um retorno ao mundo dos anciãos regimes desses países é tão impossível quanto era na França depois da era revolucionária e napoleônica, ou, aliás, quanto revelou ser a volta das ex-colônias à vida pré-colonial. Mesmo onde se reverteu a experiência do comunismo, o presente dos países ex-comunistas, e presumivelmente seu futuro, traz e continuará trazendo as marcas específicas da contra-revolução que substituiu a revolução. Não há como apagar a era soviética da história da Rússia ou do mundo, como se não tivesse havido. Não há como São Petersburgo voltar a 1914. Contudo, as consequências indiretas da era de levantes após 1917 foram tão profundas quanto as diretas. Os anos após a Revolução Russa iniciaram o processo de emancipação colonial e descolonização, introduziram a política de bárbaras contra-revoluções, na forma do fascismo e outros muitos movimentos, ver capítulo 4, e a política de social-democracia na Europa. Esquece-se muitas vezes que até 1917 todos os partidos trabalhistas e socialistas, fora meio periférica à Austrália, preferiram ficar em permanente oposição até a chegada da hora do socialismo. Os primeiros governos ou coalizões de governos social-democratas, não do Pacífico, foram formados em 1917, 9, Suécia, Finlândia, Alemanha, Austrália, Bélgica, seguidos, depois de poucos anos, pela Grã-Bretanha, Dinamarca e Noruega.
Tendemos a esquecer que a própria moderação desses partidos era em grande parte uma reação ao bolchevismo, como foi a disposição do velho sistema político de integrá-los. Em suma, a história do breve século XX não pode ser entendida sem a Revolução Russa e seus efeitos diretos e indiretos. Não menos porque se revelou a salvadora do capitalismo liberal, tanto possibilitando ao Ocidente ganhar a Segunda Guerra Mundial contra a Alemanha de Hitler, quanto fornecendo um incentivo para o capitalismo se reformar, e também, paradoxalmente, graças à aparente imunidade da União Soviética à Grande Depressão, o incentivo a abandonar a crença na ortodoxia do livre mercado. Como veremos no próximo capítulo,